Olá, neste vídeo vamos definir a referência para o teste com CertiFiber Pro. No vídeo anterior, nós fizemos a configuração do teste do tipo remoto inteligente usando o módulo CertiFiber Pro do Fluke Versive. Agora vamos fazer a referência. Antes de fazer referência, alguns recados muito importantes. Primeiro, pegue o seu kit de referência e inspecione todos os conectores. Se algum estiver sujo, utilize o kit de limpeza. É importante que todos os conectores dos cordões de referência estejam limpos para não afetar o resultado. Segundo, verifique que o projeto esteja corretamente configurado, conforme fizemos no vídeo anterior. Próximo passo: deixe os equipamentos principal e remoto pelo menos 5 minutos ligados antes de começar as referências e os testes. O objetivo de deixar ligado é deixar esquentar e estabilizar as fontes de luz dos dois equipamentos. Se não deixarmos elas estabilizarem, a potência irá variar e o valor de referência vai mudar, obtendo testes com resultados questionáveis. Outra coisa, o teste default aí na tela tem que ser o teste com o CertiFiber, no caso remoto inteligente. Se o seu teste não for o teste remoto inteligente, como por exemplo no meu caso aqui, eu estou usando o teste CAT6A. Quando eu for definir a referência, ele vai dizer que o teste não é um teste OLTS, ou seja, não é um teste de fibra ótica com o CertiFiber Pro. Então, antes de definir a referência, eu venho na tela inicial e altero o teste default para o teste de CertiFiber remoto inteligente. Defino qual a identificação das fibras e pronto. Com o teste remoto inteligente selecionado, podemos proceder com a referência. Podemos acessar a referência de dois locais. Ou eu clico diretamente aqui no botão DefRef, que é a abreviação de definir referência, ou eu entro em ferramentas e aqui clico em definir referência. É a mesma coisa. Entrando em definir referência, nós temos um desenho da unidade remota, a unidade principal, e nós podemos executar o assistente ou ignorar o assistente. Se você está iniciando, é melhor você executar o assistente, ele vai te guiar passo a passo, que é o que a gente vai fazer. Ele está lembrando aqui em cima que você configurou um teste com o módulo de referência de 1 jumper. É exatamente isso que fizemos na configuração do projeto. E é isso que vamos fazer agora, referência de 1 jumper. Em outros vídeos eu mostrarei como fazer a referência com 2 ou com 3 jumpers. Vamos executar o assistente e aí vamos executando exatamente o que está dito aqui do lado e como é que está o desenho. O desenho pede para que você conecte os cordões de referência que tenham essa característica do Encircled Flux nas portas de saída de ambos os equipamentos, tanto do principal quanto do remoto. Como o nosso teste foi configurado para fibras multimodo, então é para conectar os cordões de referência nas saídas multimodo, que está MM. Se fosse um teste monomodo, você conectaria os kits de cordões monomodo na saída monomodo. Repare que os cordões de referência têm duas cores de boot nos conectores, vermelho e preto. Sempre o conector com boot vermelho é o que vai ser conectado na saída de luz de ambos os equipamentos. Então vamos lá, vamos conectar esses dois cordões.
Mais uma vez, lembre-se, antes de conectar os cordões de referência no equipamento e no link a ser testado, inspecione todos os conectores antes e, se for o caso, limpe-os. Agora que já conectamos esses dois cordões, vamos clicar em próximo. E o equipamento vai pedir que você conecte a outra extremidade desses cordões, que é o conector com boot preto, nas entradas, ou seja, no input do outro equipamento. Então, o cordão que eu liguei na saída multimodo do principal, a outra extremidade eu ligo no input do remoto. E o cordão que eu liguei na saída multimodo remoto, a outra extremidade dele eu coloco no input do principal. Vamos fazer isso. Assim que conectarmos os dois equipamentos, vai aparecer esse símbolo aqui em cima, os dois equipamentos unidos por duas setinhas verdes e também dar um bip. Isso significa que ambos os cordões foram colocados corretamente e as duas unidades estão agora conversando. Estamos prontos para definir a referência. Um recado antes: sempre procure fazer referência com os cordões todos não enrolados, deixe-os soltos, mas sem muitas voltas. Clicamos em definir referência agora. O equipamento vai jogar luz pelas saídas óticas e a luz vai ser lida nos inputs, que são, na verdade, as entradas de power meter de cada equipamento. Pronto, a referência já foi definida, os valores já foram registrados. Passo importante agora que muitos esquecem ou não sabem que é importante fazer. Vamos clicar nesse botão para exibir os valores de referência. Nesta tela nós temos a potência da luz que foi recebida em cada porta de entrada. Nesta primeira linha nós temos o valor que chegou até a porta de entrada do equipamento principal. Nesta segunda linha, temos os valores de luz que chegaram na entrada do equipamento remoto. Cada linha possui dois valores, pois ele fez a referência tanto a 850 nanômetros quanto a 1300 nanômetros. Por isso, vemos 4 valores aqui. Mas aí você pergunta, esses valores são normais? Será que está muito? Será que está pouco? Assim, olhando, não daria para saber, só com a experiência. Mas existe um botãozinho de interrogação aqui embaixo. É muito importante você consultar aqui qual seria a faixa de valores aceitável para essa referência. Vamos clicar aqui e ele vai mostrar esse help dizendo quais as faixas de valores aceitáveis para cada kit de referência que eu possuo. Para um kit de referência com fibra multimodo de núcleo 62,5, esses são os valores mínimos e máximos. Aqui os valores para kit de 50 microns, que é o que estamos utilizando no momento, e aqui valores de referência para fibra monomodo. Como estamos usando agora um kit de cordões de referência multimodo com fibra de 50 microns, os valores devem ser entre menos 19,4 e 26,5 dBm. Vamos retornar e constatamos que os valores estão adequadamente dentro da faixa recomendada. Nenhum valor está nem abaixo nem acima dessa faixa que vimos na outra tela. O que isso significa? Que a quantidade de luz que chegou partindo da saída de luz do equipamento e chegando no input do outro equipamento é uma quantidade adequada pelo fato de ter passado pelo cordão de referência. Se o seu cordão de referência estiver ruim,
estiver precisando ser trocado, estiver dobrado ou estiver com os conectores sujos ou danificados, é possível que esses valores comecem a diminuir. A potência que chega começa a ficar baixa. Em algum momento, se vocês fizerem essa referência e os valores aqui obtidos estiverem abaixo da potência exibida na tela anterior, que é esta daqui, ou seja, valores de perda inferiores a menos 26,5, por exemplo, menos 27, menos 28 dBm, então esses cordões estão na hora de serem trocados. Pode ser que apenas uma limpeza resolva, mas se a limpeza não resolver, quer dizer que está na hora de trocar o seu cordão de referência. Verifique também as portas de saída de luz dos equipamentos. Pode ser que elas estejam sujas, então vale a pena dar uma conferida. E mesmo com a limpeza das portas de saída e dos cordões, os valores de referência ainda estiverem abaixo do recomendado, ou você deve trocar esses kits de referência ou levar o seu equipamento na manutenção, porque pode ser um problema na porta de saída de luz. Uma vez que vimos que esses valores estão ok, voltamos e pronto, a referência está pronta. A partir daqui eu poderia começar a fazer os testes, mas o tutorial ainda nos mostra mais um passo. Nós temos que testar o segundo cordão. Sempre que eu faço um teste óptico, eu preciso de 2 cordões, um de cada lado do link. Esses cordões que foram utilizados na referência são os cordões que vão ficar em uma extremidade. São os cordões que vão ficar entre a saída de luz do equipamento e o link a ser testado. Mas temos que ter certeza que os cordões na outra extremidade estão bons. São os cordões que eu vou inserir entre a outra extremidade do link e a entrada de luz do outro equipamento. Como fazemos esse teste? Basta clicar em próximo. Ele vai pedir para eu desconectar as entradas de luz. E tomem cuidado, nesse momento não posso desconectar as saídas de luz, que são os conectores com boot vermelho. Se eu fizer isso, o melhor seria começar tudo de novo. Então preste atenção em qual extremidade você vai desconectar. Veja que ao desconectar, sumiu aquele símbolo aqui em cima de conexão. Clico em próximo e ele vai pedir para colocar o cordão número 2, aquele que não tem a característica do Encircled Flux. Repare que agora é a ponta que está com o boot preto que vai ser conectado na entrada dos 2 equipamentos, enquanto a ponta vermelha, por enquanto, está solta. Uma vez conectados os cabos, clicamos em próximo e agora ele vai pedir para que eu feche os links colocando acopladores aqui no meio. Assim que eu fizer isto, vai aparecer o símbolo novamente de conexão entre os equipamentos. Utilize os acopladores que foram fornecidos pelo kit. Uma vez feita a conexão, clicamos em verificação do TRC. TRC significa cordão de referência de teste. O teste foi realizado. Este cordão apresentou perda de 0,04 decibéis
enquanto este outro cordão apresentou perda de 0,15 decibéis. Como estamos com o kit multimodo, o limite recomendado pela Fluke é de 0,15 decibéis para cada cordão. Este está bem dentro do que é recomendado e este está bem no limite, mas tudo bem, o que não deveria ser é mais do que 0,15 decibéis. Se o resultado for maior do que 0,15 decibéis, então tiramos o cordão em questão, limpamos, recolocamos e pedimos para verificar novamente. Esses nomes são utilizados para que o próprio sistema grave essas duas perdas na base de dados de teste desse projeto. Isso é feito automaticamente. Assim que você acabar a referência, você pode olhar lá dentro do projeto e você vai ver esses dois testes salvos. Aqui tem a data, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo que está sendo feito essa referência. Isso é importante para o cliente depois verificar quando é que foi feita a referência em relação ao momento que foram feitos os testes em todas as fibras do seu link. Uma vez realizada a verificação dos TRCs, acabamos com o procedimento. Se eu testar um TRC, ele der uma perda acima de 0,15 decibéis e mesmo com limpeza dos conectores, isso não resolver, então está na hora de também trocar esses cordões. Uma vez obtido o teste dos TRCs, está pronta a referência e estão prontos os testes dos TRCs. A partir de agora, clicamos em próximo, ele vai pedir para que eu desconecte as unidades. Em seguida, vai pedir para que eu conecte o link a ser testado e comece os testes de certificação. A partir desse momento, é muito importante não desconectar mais os cordões TRC das cabeças dos equipamentos. Se eu fizer essa desconexão, principalmente da porta de saída, o melhor seria definir a referência novamente. Enquanto eu não desligar os equipamentos e nem desconectar os cordões de referência dos equipamentos, eu posso ir testando quantas fibras eu quiser. Clicamos para ir na tela inicial, em seguida fazemos o teste de certificação. Mas esse teste vai ficar para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo!